Esse é o quarto vídeo relativo à operação unitária de redução de tamanho da disciplina de operações unitárias do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense. Neste vídeo, vamos continuar abordando e tratando dos tipos de equipamentos envolvidos no processo de redução de tamanho e seu funcionamento, mais especificamente os britadores secundários, seguindo o roteiro que aqui se encontra. O primeiro dos britadores secundários que nós vamos abordar é os britadores de martelo. Os britadores de martelo existem de diferentes tamanhos e vai depender muito da carga total para a qual eles vão ser utilizados. Existe uma variedade que vai desde 50 a 200 kg por hora. Aqui nos desenhos nós temos alguns desses exemplos. Né? Como é que ele é estruturado? Ele possui hastes, essas hastes para a parte externa, em algumas vezes com o formato de martelos, e daí que dá origem a esse nome, que nem vocês estão vendo aqui nessa fotografia. Né? Ele fica engastado na base, e isso permite, então, ele ter uma mobilidade para efetuar os processos de redução, basicamente através do impacto. Em alguns casos, nós temos na parte de baixo, né, a colocação de grelhas. Essas grelhas já efetuam o processo de peneiramento. E como nós vemos aqui nesse desenho, muitos têm algumas superfícies de impacto específico que aceleram, né, ou ajudam o processo de redução. Nas suas aplicações, eles podem ser utilizados para fragmentar materiais fibrosos, frágeis, não abrasivos, como milho, soja ou café, ou também podem ser utilizados em trabalhos mais pesados, como britamentos de carvão, calcário, varita, cal, xisto e ossos, com pedaços de até mesmo de 20 a 50 centímetros. Pessoalmente, eu tive a possibilidade de ver esses equipamentos funcionando em indústrias de adubo na parte de redução de calcário, o que muitas vezes ele traz uma vantagem do ponto de vista operacional. Vamos dar uma olhada primeiro ao funcionamento desses moinhos. Né? Aqui nós temos um vídeo onde nós temos a alimentação pela parte superior e a saída pela parte de baixo. Vejam que os martelos, então, eles são móveis, né? E pela força centrífuga eles tendem a ficar abertos, né? E quando encontram o material, eles fazem um impacto, porém, existe a possibilidade deles, dependendo da dureza total do material, eles se movimentarem no sentido contrário ao movimento de giro. Isso permite e evita a quebra desse material, caso o material seja muito mais duro do que o previsto originalmente. Nesse vídeo especificamente, né, que vocês estão vendo, né, nós temos então uma grelha na parte inferior dele que faz, né, a classificação desse material. Né? Vejam, do ponto de vista operacional, né, a presença desses martelos, muitas vezes, eles se danificam, porém, não se para o processo produtivo como um todo para fazer a troca. Somente depois que se justifique em função de uma redução de capacidade muito grande. Né? Aí aqui nós temos o vídeo de um moinho, né, um britador real, o acionamento através de correias, que nem nós tínhamos falado. Se vocês olharem na parte vermelha, né, existe umas saliências, né, que vão ajudar, então, uma parte é a parte de alimentação, e depois aqui vocês têm tipo uns degraus, e esses degraus ajudam, né, a gerar uma superfície para a ruptura do material como um todo. E na parte inferior, então, a saída do material, podendo ou não ter um elemento total de classificação, que seria uma peneira. Né?
Aqui, quando ele vai desacelerando, dá para a gente ver, né, que eles têm um formato diferente daquele que anteriormente a gente viu. Obviamente que a relação de massa, o tamanho do tipo de martelo a ser utilizado, vai depender do tipo de material que a gente vai trabalhar, né? A vantagem, repito, é que por não ser o martelo engastado, ou seja, rígido, quando ele encontra uma pedra ou um material a ser reduzido, né, de uma massa superior à sua, ele tem a capacidade de retornar, né, pela terceira lei de Newton, lá, ação e reação, né, ele consegue retornar sem efetuar a sua quebra direta, porque se ele fosse engastado e o material fosse muito duro ou de uma massa muito superior à sua própria massa, ele teria uma tendência, então, a se danificar, né? Então, este seria, então, o britador de martelos. O segundo tipo de britador que nós vamos falar é os britadores de impacto, britadores secundários de impacto. Existem dois tipos, os de eixo horizontal, que são normalmente preferivelmente utilizados para materiais não abrasivos, e de eixo vertical, né? Basicamente, existe uma concepção, vocês vão ver, de diferença, né, da forma de movimentação e da forma de lançamento do material, né? De eixo horizontal existe uma alimentação superior, os martelos, né, ou os engastes que nós vamos ter agora, eles estão engastados no rotor, diferentes do britador secundário de martelo, onde ele é móvel, né, ele está engastado agora dentro do eixo que rota, ele não tem mobilidade, né, essa região onde vai fazer a parte de impacto. E aqui, de eixo horizontal, nós temos então três regiões, três partes de impacto diferentes, onde eles normalmente são regulados, permitem regulagens, fazendo com que progressivamente se faça uma aproximação dessa parte do equipamento do eixo que faz a parte de rotação, né, do impactador. Normalmente pode ser utilizado, vai depender muito de aplicações primárias, secundárias, terciárias ou até mesmo de reciclagem. Essa possibilidade da gente efetuar, então, diferentes ajustes dentro do próprio equipamento, entrando com equipamentos de diâmetros maiores e depois indo reduzindo o tamanho a sair, dá uma grande versatilidade para esse tipo de equipamento. Então vamos ver um vídeo desse tipo de equipamento funcionando. Aqui é uma simulação, né? Nessa simulação dá para ver então uma distribuição de correias e de um sistema global de britagem, né? Sendo a alimentação feita então aí por essa esteira, onde entraria o maior material, e chegaria então no meu britador secundário de impacto. Como nós falamos, eles podem muitas vezes até mesmo ser utilizados como britadores primários, secundários, terciários, ou dependendo do ajuste e do tamanho, e muito relacionado também com a dureza do material que está sendo utilizado. Ali nós temos então o eixo móvel, né, onde tem o acionamento via polias, está sendo colocado os impactadores, e em vermelho, na lateral de revestimento, nós temos todas as placas de desgastes relativas ao equipamento. Aí nós temos a parte que vai fazer os diferentes ajustes, né, e de distanciamento para o impacto, permitindo então se gerar partículas com reduções progressivas dentro do próprio equipamento, e que eu tinha comentado anteriormente, né? Agora, então, vai aparecer, vai ser mostrado, né, o sistema de
aproximação, que são essas molas que vocês estão vendo ali, e isso na parte industrial, né, esse guincho que vocês estão vendo ali, é muito importante. Por quê? Porque ele facilita, então, todo o processo de operacionalização. Quando se vai se escolher um equipamento dentro da indústria, uma das coisas que nós temos que pensar é na manutenção. A manutenção é um fator que poderá levar a um grande tempo de parada dentro de um processo. E o fator ter acessibilidade rápida, velocidade de troca e reposição de peças, ter facilidade da presença daquelas peças na região onde eu tenho o meu equipamento instalado, se torna fundamental. Isso que eles estão mostrando agora são chaves de segurança. As chaves de segurança são fundamentais para os equipamentos, principalmente em equipamentos onde tem elementos de rotação, como é o caso destes equipamentos. Por quê? Porque muitas vezes, né, a possibilidade de uma pessoa ter contato com um elemento móvel, né, desse tipo de equipamento, pode levar à morte daquela pessoa. Se imagine alguém que, por descuido, né, abra essa portinhola que ali se tem de acesso para visualizar o processo interno que está tendo algum tipo de problema, né, e deixe o rotor funcionando. E que, porventura, essa pessoa tenha cabelo comprido, né, o que pode acontecer? Enrolar os cabelos e vai sofrer, então, a perda total desses cabelos, sendo escalpado, literalmente. Ocorre a nível industrial. Então, existe uma série de precauções que tem que ser feitas, que é a colocação, então, de chaves de segurança. Essas chaves de segurança garantem o quê? Que se esses elementos ali não estão acionados, né, o elemento de rotação não acontece dentro do processo. Então, se abre a porta para se fornecer energia, né, e aí se efetua, né, o processo de parada de funcionamento do elemento móvel. Vejam, a distância que nós temos com essa primeira placa de impacto é maior do que a distância que o equipamento da área móvel tem com a segunda e proporcionalmente com a terceira. Todos eles têm, se vocês olharem no lado da esquerda lá, um sistema de amortecimento, o que favorece a redução de quebras desse equipamento como um todo. E todos eles têm placas de desgaste, que nós já tínhamos falado, que visa, então, sofrer eles esse processo de quebra, né? Porém, não ter, né, o desgaste do equipamento em cima da placa como um todo, né? Aqui vocês então têm os sistemas de acionamento, e se vocês olharem, vocês têm lá em cima 110 milímetros, 55 e 40 de saída, né? O controle do pleno funcionamento se dá pelo consumo energético. Quanto maior o esforço que um britador faz ou um moinho faz, o consumo direto está atrelado ao consumo energético, né? A gente já falou disso anteriormente, tanto que existem leis para estimar, então, quais são as potências necessárias e quais são o consumo total de energia que isso vai trazer como um todo. Ali está se demonstrando, então, como é que se faz, né, a colocação das placas, e aí a importância do guincho como acionamento, né? Esse guincho, então, facilita esse processo, né? Obviamente que isso para fazer são peças muito pesadas, para fazer manualmente, né, se torna praticamente, né, impossível isso de ser feito. Vejam, é uma operação não instantânea, né, mas uma operação, né, com uma certa facilidade para fazer a remoção, então, das placas e recolocá-las dentro dos locais. Isso, quando se faz a aquisição do equipamento, repito, tem que ser levado em consideração. Eu tive o caso, por exemplo, na indústria, onde se comprou uma máquina, aquela máquina vinha com motores que não tinham dentro do Brasil, máquina importada. Bom, a exigência para aquisição foi que se colocassem motores que existissem dentro do comércio, né, de comercialização dentro do Brasil,
Por quê? Porque se tu não faz esse tipo de exigência na compra, né, tu não vai ter sucesso, né, posterior, e aí quando quebra um motor, por exemplo, tu não tem reposição. E aí o tempo de parada da máquina se torna um tempo extremamente grande, né, obviamente. Tá? Então, aquilo que eu falei das portas de acesso e da presença, né, de sensores de segurança. Né? Aqui os sistemas de acionamento. Nesse caso aí, aquele é um motor de segurança também. Né? Esse motor de segurança, ele quando bloqueia a peça móvel, pela presença de algum tipo de processo, ele desliga todo o sistema. E aqui, então, temos um outro vídeo, né, de um outro fabricante. Vejam que a concepção estrutural é semelhante, né, não tem tanta diferença. O princípio de funcionamento é basicamente o mesmo. Só que, em vez de ter 3 regulagens, nesse caso nós temos 2 regulagens, né, dos sistemas para sofrer o impacto direto. Sistema de trocas, da mesma maneira. E sistema de fechamento muito semelhante. O elemento móvel, né, com as regiões de impacto. Isso existe em diferentes tipos, dependendo do tipo de material que vai ser utilizado. É mais ou menos algo muito semelhante. Agora nós vamos falar então um pouco sobre o britador secundário de eixo vertical. Né? Nesse sistema existe um conceito também onde se usa o impacto rocha contra rocha, né? Ou rocha contra uma superfície que fica recoberta pela rocha ou por partículas daquela rocha que, à medida que vai sendo jogado o material contra aquela superfície, ela vai ficando recoberta por pó da própria rocha. Isso faz com que o desgaste total do equipamento reduza significativamente. Tá? Do ponto de vista da Metso, se chama um modelo de Barmag VSI. Né? O que vocês têm? A alimentação pela parte superior. Na parte central vocês têm rotores, e esses rotores eles têm diferentes tipos e formatos que podem ser alterados em função do tipo de rocha, do tipo de material que vocês querem utilizar, e eles são lançados, né, como uma bomba contra a superfície lateral, que fica, de forma geral, recoberta pela presença da própria rocha, o que leva a esse desgaste mais baixo. Isso se usa para o processamento de materiais abrasivos, não abrasivos, ou extremamente frágeis ou friável. Né? E também esse tipo de equipamento tolera materiais adesivos. Depois nós vamos ver mais para frente mais um britador que tem essa característica, não são todos que permitem materiais adesivos. Né? Ele produz materiais finos, de forma a alimentar moinhos ou operações posteriores de lixiviação, de extração, né, do material que a gente tem interesse direto. Se utiliza muito em pedreiras, porque ele fornece na sua saída o material cúbico. Né? O que é o material cúbico? Existem materiais lamelares e materiais cúbicos, de forma geral. O material cúbico é como se fosse uma bola, né? Ele tem uma tendência a ter um formato mais arredondado. E lamelas, ele tem uma parte do material mais longa do que outra parte do corpo daquele material que é gerado, e aí vai depender da aplicação que se quer. Também é utilizado, por causa desse tipo de produto obtido, para a obtenção de areia de brita. Então vamos ver aqui um vídeo, né, dele funcionando e operando. Tá?
aqui nós temos a parte central, ali tem a entrada do rotor, esse rotor tem, esse que entrou agora, são diferentes tipos de rotores, tá? Que vocês vão ter dentro do processo. A alimentação se dá, então, pela parte superior, com a saída do material pela parte inferior como um todo. Tá? Ele tem a capacidade de acesso abrindo essa tampa superior, né, para ter acesso, né, à parte de manutenção. Tá? Um sistema de transmissão, aqui nesse caso, trabalhando todos com correias, com 2 motores de acionamento. Esse tipo de equipamento, tá, ele proporciona, aqui, ó, essa é a lateral para onde o material vai ser lançado, e com o tempo, com a presença de rocha sendo lançada sobre essa superfície, vai se depositando rocha. Então, quando se faz o desgaste, se faz rocha contra rocha, o que nós estamos falando de materiais que possuem a mesma dureza e mesmas características, favorecendo o processo como um todo, né, ao longo do processo, né, o processo de britagem. Tá? Existem diferentes tipos de alimentadores, assim como de rotores e formato desses rotores que vocês viram ali, né, na parte verde para a parte central. Isso aqui é a parte onde é lançado o material, tá, que passa originalmente por essas fendas que vocês estão vendo ali em verde, que agora o vídeo vai chegar lá. Então agora entra ali material alimentado pela parte superior, né? Existem diferentes tipos de descarga de alimentadores que podem ser colocados na parte superior. Ele vai caindo até chegar nesse rotor verde. Nesse rotor, essas rochas, elas entram num giro e são lançadas contra a parede, né? E esse lançar, ou esse formato desse rotor que vocês estão vendo ali, né, tem diferentes tipos que podem ser alterados em função das características que se desejam. Né? Vejam, ele tem um determinado formato interno, e essas rochas são lançadas contra a cavidade externa, que com o passar do tempo ela vai ficar cheia de partículas menores, né, do próprio material, o que vai fazer um impacto rocha contra rocha, né, levando então à redução dela como um todo. Né? E vejam que ela vai passando, até no desenho aqui, ela vai ficando mais cinza, né? Vai ficando mais cinza porque vai ficando depositado rochas, né, dentro do seu processo, né? E vai ficando com pó ali dentro da estrutura, e isso facilita, né, o tamanho. Aí dá para vocês regularem, nesse caso específico, a abertura total, dependendo do funcionamento do consumo de energia. Lembre-se, em moagem, o que leva a saber se tu tens uma sobrecarga ou não daquele material é o consumo total de energia. Quanto maior o esforço que o equipamento está fazendo, maior vai ser, então, o consumo de energia. Quando ele está em giro livre, né, o consumo de energia é o mais baixo possível dentro do processo como um todo. E aí a saída, né, da rocha já britada na parte inferior do material. Então esse é o britador secundário de eixo vertical, diferente do eixo horizontal. Agora nós vamos falar um pouco sobre os britadores e rebritadores de rolos. Tá? Existe uma alimentação pela parte superior, tem 2 rolos que podem ter giro no mesmo sentido ou giros no sentido contrário, vai depender do material e a finalidade do processo. Né? Esses rolos, eles são aproximados um com o outro pela presença de sistemas hidráulicos para fazer a compressão, né, e manter o gap. Né? O que é o gap? É a distância entre os 2 rolos. Essa distância entre os 2 rolos é uma função direta, né, do tamanho de partícula que é alimentada. Partículas muito maiores
do que aquele gap vão ter uma tendência a serem expelidas pelo material, pelos rotores ou pelos rolos, né, para a parte externa do equipamento. Sendo expelida para a parte externa do equipamento, né, isso pode gerar um problema bastante grande, né, a nível fabril. As aberturas dos rolos aqui são colocadas, vai depender muito do equipamento, mas ele não tem uma abertura tão grande, 0 a 20 centímetros, né? Isso para equipamentos da METS. Tá? Os rolos têm um diâmetro nominal de até 1 metro, com tamanhos máximos de alimentação, dependendo do tipo de rolos que nós vamos utilizar. Ou seja, a abertura dos rolos é aquilo que eu comentei antes, né? Ou seja, o máximo que se dá é 20 centímetros entre um e o outro, e vai depender do tamanho da partícula que vai ser alimentada. Se eu tenho rolos dentados, né, eu consigo trabalhar então com partículas maiores, de 10 a 30 centímetros. Né? Se aplica valores máximos para menores velocidades periféricas, ou seja, eu consigo absorver partículas maiores, porém eu tenho que reduzir a velocidade de giro do meu rolo. Por quê? Por causa daquilo que eu comentei anteriormente, da possibilidade então da partícula ser, ao momento em que os rolos se encontram, que eles efetuam aqui o giro, essa partícula ser lançada para a parte externa. E rolos lisos ou ondulados trabalham então com partículas de 25 a 95 milímetros, ou 2,5 centímetros a 9,5 centímetros de diâmetro médio na sua abertura. Aqui vocês têm então rolos, né, que não são não dentados, né, não são rolos dentados, nós vamos ver um vídeo depois, são rolos ondulados, né, a distância que se gera entre esses rolos vai depender então da abertura, do tamanho da partícula a ser alimentada para que ela não seja expelida, e nós temos, de forma geral, né, vai depender muito do processo de fabricação, mas sempre tem um sistema de fechamento hidráulico. Por quê? Para pressionar esses rolos um contra o outro. Um é fixo, normalmente, e o outro é móvel ou pressionado por um sistema hidráulico. O que acontece com isso? Tem que ser um sistema hidráulico, porque a força de contrapartida, quando entra o material a ser britado, para a abertura dos rolos, é muito grande. Né? Quando pode entrar alguma partícula que o equipamento não tem a força, né, de pressão, né, de compressão total para efetuar o rompimento daquela partícula, e aí existem alguns sistemas de alívio de um dos rolos, onde deixam ele, como é que se diz, livre, né? Protegendo então a máquina dos objetos que não sejam britáveis, né, ou que tenham algum tipo de elemento que tenha vindo, por exemplo, alguma peça metálica que não possa ser utilizada. Né? Então, o que está aqui escrito, né, um dos rolos é deslizante sobre guias e apoiado um sistema de alívio de molas para permitir essa regulagem de abertura, né, e proteger a máquina de objetos que não sejam britáveis. Né? E os dois tipos de rolos que podem ter, lisos ou dentados. Normalmente se usa isso para materiais de baixa e média dureza, né, tais como carvão, sinter, dolomita, bauxita. Qual é a vantagem desse tipo de equipamentos? Né? Ele se obtém produtos mais uniformes, com baixas percentagens de finos e uma distribuição muito grande desses materiais como um todo. Ele pode ser utilizado na britagem de materiais úmidos e pegajosos, né? Porém, ele tem como principal desvantagem, né, em alguns casos, a necessidade de um peneiramento prévio do material ser alimentado para garantir uma alimentação pertinente com o distanciamento daqueles rolos, né? Ou seja, evitando que venha a trazer o contratempo dentro do processo de britagem.
Então vamos ver aqui então alguns vídeos. Esse vídeo aqui, ele é um vídeo que tem muitos dados, né? Eu vou aproveitar esse vídeo aí para mostrar algumas coisas que são não somente de britadores de rolo. Esse aí é um equipamento que faz a perfuração. Esses elementos de perfuração, né, são utilizados, por exemplo, para cavar túneis, né? E esses túneis, então, são equipamentos extremamente robustos como um todo dentro do processo. Então, aí nós temos, então, britadores secundários de rolos. Vejam que tem diferentes sistemas, tanto de acionamento como de dentes, né? Aqui nós temos os dois rolos, né? Eles podem, então, ser dentados ou lisos, que nem já foram falados. Aqui, na verdade, este aqui é um britador de martelo, tá? Esse aqui não é um britador de rolo diretamente, tá? É um britador de martelo, que depois até nós vamos ver um pouco mais para frente. Então, aí que está o conceito, né? Se ele é dentado, eles podem girar no mesmo sentido. Vejam, um dos rolos tem ali as flechinhas, que aquilo quer dizer que é o hidráulico, tá? Que esse é um elemento móvel, tá? Ó, ali tem um hidráulico acionando para aproximar ou distanciar, dependendo do tamanho da alimentação, dependendo do caso, né? Se travar e entrar um material que ele não tenha força suficiente para permitir, então, o rompimento daquela peça, se faz o alívio, deixando passar o material que não alcançou o tamanho desejado. Tá? Aí, rolos que vão variando, dependendo do tamanho de pulverização, se obtém materiais finos, né, uma boa granulometria geral de saída. Ou pode ser materiais, né, onde vamos ter rolos mais lisos, né? E esses rolos mais lisos, vejam que tem diferentes... Aí é um de martelo, né? Vamos ver, então, um deles funcionando. Esse é um de martelo girando, tá, pessoal? Até por isso eu estou mostrando, porque eu não queria ter trazido esse vídeo antes, né? Mas dá para ver diretamente o processo. Então vejam que tem, dependendo do tipo de formato da partícula que vai entrar, do diâmetro da partícula que vai entrar, os tipos de dentes a serem utilizados varia significativamente. Tá? Em alguns casos, nós podemos ter, tá, mais de um tipo de rolos sobrepostos, que é o vídeo que nós vamos ver agora, logo a seguir. E aquilo que eu tinha falado, dependendo de como for o caso, vocês podem ter, então, eles rodando para a parte interna, um contra o outro, ou se afastando, que nem vocês estão vendo agora no vídeo. Então, vamos ver, então, isso um vídeo de um equipamento. Esse equipamento eu vou aproveitar para mostrar. Existem equipamentos com instalação fixa, mas existem equipamentos móveis de britagem. Qual a vantagem do equipamento de britagem móvel? A grande vantagem do equipamento de britagem móvel é que sendo móvel, né, eu posso movimentar minha unidade de redução de tamanho, né, ao longo da extensão da minha jazida. Lá em alguns vídeos que tem da exploração de ouro, né, no Alasca, né, no National Geographic, eles usam esse tipo de equipamento. Né? Aqui numa pedreira em Capão do Leão também tem esse tipo de equipamento. Né? Assim como no Silveira, em Monte Bonito, né, a pedreira ele tem um equipamento fixo de redução de tamanho. Então, vai depender muito da estratégia produtiva e da quantidade de material, né, que a mina vai ter dentro do processo. A vantagem é que tu vai mexendo nisso, né, próximo ao local, tu já vai fazendo a retirada, quando ele é móvel. Né? Aqui nesse vídeo, uma das coisas, depois eu vou mostrar ele funcionando, né, você tem, na parte esquerda, vocês têm um funil, né, esse funil é o funil de alimentação, que vai cair dentro dos britadores, e tem uma esteira que sai, né, ali até escrito KMC 300R, né, e logo à frente desse motor, né,
tem um elemento preto que vocês podem notar ali com duas hastes que fazem o suporte dele. Aquele elemento preto, ele é um ímã para retirar qualquer tipo de material metálico que porventura tenha passado, né, durante a britagem. Ou um dente que quebrou, ou algum elemento metálico que veio ao longo do processo. E aí ele fica girando e permite, então, a eliminação que vai isso para o produto como um todo. Né? A esse elemento preto aí, ó, que vocês estão vendo. Tá? Isso é um eletroímã. Essa esteira gira, se passar um elemento metálico ali, ele é puxado e jogado para fora. Onde tem isso aqui na região? Isso tem ali em Candiota, né? Tem na saída de uns elementos de redutores e vai e sai direto. Até uma coisa que me chamou bastante atenção, que não tinha nenhum elemento protetor ali, né? Então tem que se cuidar, porque daqui a pouco pega a pessoa diretamente. Tá? Então aí vocês veem que é uma unidade que dá para mexer com ela dentro do processo. E aí aquilo que eu tinha falado, né? Existem dentes maiores nos rolos de cima e dentes menores nos de baixo. O que acontece? Faz a compressão e redução dos materiais maiores na parte superior e depois vai reduzindo, né? Alimentando a parte inferior como um todo dentro desse processo. Tá? Então aí a alimentação, né? Isso aqui não é um processo contínuo, seria um processo contínuo, tá? Isso aqui eles estão fazendo uma simulação somente porque isso aqui é um vídeo de venda, né, de equipamentos. Tá? E aí então vocês vão ter uma noção né, do tamanho de pedras, né, que vão sofrendo então o processo. Eu vou parar o vídeo aqui para vocês darem uma olhada ali. Né? Se vocês olharem, né, tem um terceiro dente, né, na segunda fileira ali, bem no centro, tem um dente que desapareceu. Tá? Tem um dente que quebrou. Tá? Vejam, não por isso se para de utilizar esse rolo, até mesmo por uma questão de preço, porém se quebrou, né, e isso foi parar em algum lugar. Né? E aquele elemento, aquele ímã que é utilizado posteriormente, ajuda o processo. Aqui nós temos um problema de alimentação, tá? Que eles colocaram uma pequena quantidade de material. A presença de maior quantidade de material dentro desse tipo de equipamento é fundamental, assim como o cone giratório que nós vamos ver depois, porque isso pressiona o material, facilitando então, né, o processo de ruptura e que não patine, né, as rochas que nem nós estamos vendo ali agora, né, dentro do todo. Aqui, ó, vocês podem ver, ó, a esteira preta rolando, né, na parte inferior do vídeo e lá saindo então o material britado, né, vejam as diferenças de tamanho. Claro que tem diferentes rolos dentro do processo, né, aí faz a compressão. O diâmetro, o distanciamento entre esses roletes vai variar em função do tamanho total do que eu tenho que alimentar. Tá? Vejam que as pedras, né, as rochas, né, elas fogem dos rolos. Então o que acontece? Eu posso fechar o rolo e ele ser lançado, dependendo da situação. Né? E isso pode provocar um acidente, né, como um todo, dentro do processo. Tá? Acho que aí já dá mais ou menos para ter uma ideia, né, do princípio de funcionamento desse tipo de britador secundário. Aí já é o britador da parte de baixo. Né? Vejam que os dentes são menores do que o de cima que está rolando. E aí cada dente vai ser escolhido em função das características do material, em função das características do processo que a gente vai trabalhar. Esse tem como algumas das vantagens que vocês podem trabalhar, né, britar materiais úmidos e pegajosos. O último dos britadores secundários que nós vamos abordar é o britador cônico giratório. Nós já tínhamos visto o britador primário giratório, né, que são dois cones invertidos.
aqui eles não são invertidos mais, né? Eles têm o mesmo ângulo total. É feita uma alimentação pela parte superior, o material, essa parte central aqui, ela é móvel, né? No mesmo conceito do que nós tínhamos anteriormente lá no giratório, e a parte externa aqui, esses dois elementos externos, eles são fixos, né? Existe um balanço desse elemento cônico central, fazendo então um movimento de aproximação e afastamento, né? Temos então as placas de desgastes, né? Aqui nós temos um zoom, vamos dizer assim, que são alimentados onde eu posso então mexer nas espessuras dessas placas de desgaste de forma a trabalhar com materiais maiores ou menores na alimentação. Obviamente que à medida que a placa de desgaste vai sofrendo o desgaste, eu tenho uma perda do controle da granulometria, e aí vai chegar um determinado momento que, em função das especificações, do diâmetro máximo aceitável do meu produto, eu terei que então trocar essas placas de desgaste, né? Aqui tem representado, né? Não dá para ver direito, ali duas alimentações, uma alimentação A menor, uma alimentação maior B, e entre eles uma saída do produto C, dependendo qual for o tamanho, né, que se tem, né, dependendo do espaçamento final que se gera aqui dentro do processo. Quanto maior for esse vão, esse gap que nós temos aqui entre as placas de desgaste, né, obviamente maior a variabilidade total dos equipamentos que nós vamos ter. Tá? Aqui nós temos então uma foto, né, do circuito de moagem de britagem que se tem aqui na Pedreira do Silveira, e ali no círculo vermelho está duas pessoas que estavam fazendo manutenção, para vocês terem uma noção mais ou menos de dimensões. A parte cônica central do equipamento está aqui demonstrada, e ali tem o eixo, né, que vai fazer a parte de acionamento. Especificamente aqui, vocês estão vendo 3 unidades de britagem, porque uma faz um primeiro processo, envia para uma classificação e peneiramento, retorna para o segundo, aquilo que ainda ficou grosso, passa para um outro sistema de peneiramento, e se ainda não alcançou o tamanho, passa pelo terceiro elemento giratório. Vamos ver então aqui uns vídeos, né, desses britadores cônicos giratórios funcionando. Tá? Aqui é uma simulação, né, um desenho, né, explicativo deles instalados. Eles são fixos, né, as unidades são fixas, né, e aí nós vamos acompanhar, né, se nós fôssemos uma rocha, né, entrando no equipamento. Aí as compressões que aproxima e afasta o giratório, e a saída do material britado pela parte inferior. Vamos ver a estrutura de composição, com um corte, né, central, o eixo de acionamento excêntrico, aí o elemento giratório, aquele que nós vimos a foto anteriormente, né, que é também a parte verde, uma placa de desgaste, e aí a outra placa de desgaste em verde que vai poder sofrer ajuste. Os sistemas de alimentação vai depender do tipo de equipamento, né, e ele pode ser variado em função da granulometria e o tipo de melhor forma de alimentação e distribuição da carga sobre o britador cônico giratório. Então, aí vocês veem o balanço, né, ele se aproxima e se afasta, né, do elemento fixo e rígido. Agora vocês vão ver o que acontece quando entra um material que não possui a capacidade que se tem nem força suficiente para fazer o processo de ruptura, né.
As características aqui nesse caso é muito mais compressão, um pouco de atrito, tá? Essas placas, dependendo da espessura total que eu tenho, eu posso alterar os diâmetros, tanto de alimentação como de saída, né? Dependendo dos perfis que eu vou ter, né? Existe uma variabilidade de material pelo balanço, né, um todo. Aí vocês estão vendo o sistema de ajuste desse tipo de equipamento, que permite a gente aumentar a granulometria ou diminuir a granulometria somente acionando a peça fixa, né? E isso facilita muito a regulagem, né? Porque à medida que as placas de desgaste vão alterando sua espessura, eu posso ir fazendo ajustes para ir aproximando as placas, ou até mesmo se eu uso o mesmo equipamento para diversas granulometrias, eu posso então efetuar esses ajustes. Vejam que se aproximam as placas e se distanciam essas placas entre si, né? E aí, ó, eu posso mudar a placa mudando a espessura total que se tem como um todo, tá? É fácil a troca, né? Aqui que nós já tínhamos falado, né, de como fazer as manutenções, né? Aí o processo de retirada, então, das placas de desgaste. Agora nós vamos ver, então, como é que se encontra algum material, né, problema, né, que o equipamento não consiga sofrer o processo. Isso aí que vocês estão vendo é um sistema de levantar toda a unidade para liberar o produto caso ele trave, né? Isso é importante, é importantíssimo, porque eu não preciso entrar, desmontar o equipamento para tirar o material que porventura não tenha capacidade de fazer. Ali vocês estão vendo uma peça vermelha, né, que ela não teria capacidade de rompimento. Então o que eles fazem? Levantou, deixa passar e segue o processo como um todo. Aí posteriormente, ou vocês têm uma esteira e fazem um desvio disso, ou senão vocês vai ficar a peça fora de especificação, parte do material fora de especificação como um todo. Aqui, na verdade, eles vão falar da parte hidráulica e o funcionamento, tá? Nesse tipo de equipamento é fundamental você sempre terem uma carga na parte superior. Vejam aqui, ó, em verde é controlado a corrente. Então, quando entra a carga, a corrente de consumo aumenta, tá? E isso está atrelado, aqui à direita, vocês estão vendo ali, ó, os níveis, né, de uso. Quando fica muito alto o nível de uso do equipamento, né, a corrente se torna muito alta. Por que corrente? Porque quanto maior o esforço que o motor fizer, né, maior é o consumo energético. E aí vocês podem colocar elementos de proteção, tá? E quando chega em um determinado valor para a alimentação, né, ou não, né, dependendo como for o caso. Mas nesse tipo de equipamento é fundamental que vocês estejam em um nível de alimentação sempre contínuo, né, favorecendo, né, o processo de britagem como um todo. Para isso, né, vocês usam esse tipo de situação que vocês estão vendo aqui. Ali vocês não sei se estão vendo, né, que tem um sensor de nível, que vocês vão ver isso em outras disciplinas. Esse sensor de nível é um sensor de nível de ultrassom, né, onde ele não deixa diminuir de uma determinada quantidade, e aí ele aciona a esteira, né, e desaciona ela quando a carga passa de um determinado nível, né? Então, ele é um sensor de ultrassom, aquele azul, né, onde ele mede então essa altura, acionando e desacionando, né, o equipamento em função, né, da carga, para manter a carga total dentro do equipamento em um determinado nível que favoreça o funcionamento dele como um todo. Ok? Essa é a parte superior do elemento. O britador. Então, esse é o britador secundário, giratório e cônico. Então, quais são as aplicações dos britadores secundários? Materiais frágeis, não abrasivos e fibrosos. Tá? E aqui um pequeno resumo. Né? O martelo e impacto, basicamente, o tipo de solicitação é por impacto, rolos e cônico por compressão, né? Rolos
com corte e o cônico com atrito em conjunto. As alimentações podem ser axial, no caso de martelo, ou superior, impacto é superior, assim como os outros. Os produtos, o martelo sai de forma contínua em todos eles, e o cônico, em alguns casos, sai pela parte inferior. Nos rolos, quase todos eles saem pela parte inferior. E as granulometrias, então, vocês têm a possibilidade de ajustar tanto no rolo como no cônico, e já em impacto e martelo ela é variada pelo próprio tipo de solicitação aplicada.